Jonas Varela, na internet, no YouTube. Acompanhe nossos vídeos. Contamos até o momento com 8 inscritos no nosso site, no nosso canal. Éramos 7, já melhorou, né? Aguardamos mais a presença de todos. Estamos felizes, né? Satisfeitos. Ruim é o tal do nada, né? São 8 já se inscreveram no nosso canal. Agradecemos a audiência, o carinho, a atenção de todos. Hoje nós falaremos sobre a nossa trajetória no Rádio Cearense, que teve seu início no dia 1º de dezembro de 2001 na Ceará Rádio Clube AM 1200, a pioneira, porque reinou soberana durante 16 anos, primeira rádio fundada no estado de Ceará, a primeira rádio que foi ao ar. Muita glória, né? 16 anos depois surgiu a Rádio Iracema, e aí aquela guerra de audiência, programas de auditório, né? Então, quem não se lembra de Irapuã Lima e outros bairros, não é? Citando apenas Irapuã Lima, homenageando a todos os outros. Então isso foi considerado aí nessa época, quando surgiu a concorrência, né? A Rádio Iracema, a época de ouro do Rádio Cearense. Então, agradecemos sempre o abraço amigo, o aperto de mão, a palavra amiga de incentivo, a solidariedade sempre de todos, principalmente do Dr. Roberto Moreira, é um dos grandes baluartes lá da TV Diário, né? A doutora Natália Varela, grande estrela da imprensa cearense, não é? Assim, só representando a todos os outros, né? Citamos esses dois aí, os dois, representando a todos os outros, né? Nos deram força para chegarmos lá. Então, Aurélio Brasil também, não é? O Aurélio Brasil, ele gravou a abertura e o encerramento do nosso programa, nos deu muita força, muito ensinamento. Então, nossa gratidão eterna para todos, representando a todos, Dr. Roberto Moreira, doutora Natália Varela e o nosso querido Aurélio Brasil, né? Representando a todos os outros. Então, o nosso programa lá, com o comando geral do Dr. Manuelito, de saudosa memória, né? Será a Rádio Clube pertencente aos Diários Associados, né? Naquele tempo lá, e a doutora Angélica Cavalcante, a nossa diretora-geral lá, né? Foi com ela que nós firmamos o nosso contrato, nosso primeiro contrato no Rádio Cearense, para a apresentação do programa Caçoar do Varela, nos dias de sábado, todos os sábados, das 8 às 9h30 da noite, das 20 às 21h30 mais precisamente, né? Somente nos dias de nos sábados. Então, para quem se lembra, vou recordar aqui, o relógio marcou 20 horas, então, ô Maria, pega o jegue, bota as cangalhas ligeiro, bota os trem no Caçoar e vamos pra Juazeiro. De Juazeiro a Crato, Romeiro só, de Crato a Bodocó, Romeiro só, de Crato a Juazeiro, né? Com o nosso rei do Baião, Luiz Gonzaga, né? Nosso programa reflete de reis, né? E rainhas. Então, aí era justamente o BG chamado, né? Que nós conhecemos, indicando o programa, né? Representando o programa.
quando tocava esse BG aí, todo mundo sabia, ó, vai começar o Caçoar do Varela na Ceará Rádio Clube. Aí entrava meu amigo Aurélio Brasil, né, com a sua voz inconfundível e insubstituível, né? Então, aí nosso querido Aurélio Brasil fazia lá a abertura do programa, né? Da mesma forma no final do programa também. Então eu começava, né, depois da abertura, né? Jonas Varela, aí eu começava, né? Boa noite, meus amigos. Vamos para mais um programa Caçoar do Varela. Espero agradar a todos e tal, e vai. Aí, então eu anunciava os quadros, né? Então, o nosso programa, os quadros eram anunciados justamente através dos BGs, né? Tocava lá, por exemplo, Pavão, de repente, Pavão misterioso, lá o nosso engenheiro eletrônico, né? Lá citando Mabés Teixeira, né? Gilson Lima, Conceição, né? Representando a todos os outros, né? Então tocava lá os nossos engenheiros eletrônicos são os responsáveis pelo sucesso do programa, né? Então, um dos principais responsáveis, né? Sem eles o programa não vai para frente, porque o apresentador não tem tempo para... Eles resolviam tudo, atendiam telefonemas, atendiam os públicos. Então tocava lá, Pavão misterioso, pássaro formoso, tudo é mistério nesse teu voar. Ednardo, né? Pavão misterioso. Aí eu entrava, né? E já está começando o nosso quadro Literatura de Cordel, nossa homenagem a todos os autores, né? Os fãs. São muitos lá na Academia Brasileira de Literatura de Cordel, muito apreciada aí no Brasil, né? Várias regiões, principalmente aqui no Nordeste, né? Então, vamos recitar hoje justamente o Pavão Misterioso, que é o nosso tema aí do BG, nosso BG que indica o nosso quadro. Então, Pavão Misterioso, do Coelho, então dizia o nome do autor, a obra dele, todas as informações possíveis, né, para os nossos queridos ouvintes. E aí eu começava, né, a leitura do cordel, né? Estou dando só exemplo aqui, aí eu começava. Então vamos para Pavão Misterioso, né? Homenageando aqui o Coelho, todos os seus fãs e todos os nossos queridos ouvintes. Aí, então eu vou contar uma história que se deu no Oriente de um rico comerciante, pai de 2 filhos somente. É a história mais bonita que se deu no tempo presente. Eu faço esse lerear todo, né? Como diz lá o nosso querido, saudoso Pajaraca, né? Muita saudade, né? Faz muita falta, ninguém substitui, né? Jurandir Mitoso, que Deus o tenha, né? Abraço para Jurley Mitoso, seu filho, grande sucesso, né? Então, e aí eu recitava a literatura, né? Dependendo do tempo do quadro, né? Se possível, se fosse possível recitar toda o folhetim lá do Literatura de Cordel. Então senão a gente diz, olha, nós voltaremos no nosso próximo programa ou nos programas seguintes com a conclusão. Aguardem aí a conclusão aqui da nossa literatura de cordel, que hoje não deu tempo. Isso aí quando não dava o tempo, né, no quadro. E assim era o nosso show do Varela, nosso Caçoar do Varela, né? Muitos quadros, eu criei muitos quadros, eu confesso a vocês, meus amigos, minhas amigas, são mais de 100 quadros criados. Eu posso colocar a qualquer momento um quadro desse no programa. Vamos dar exemplo aqui. O mestre dos mestres, um grande amigo meu que faz parte da elite nacional, ele dizia assim, mestre dos mestres, né? Um grande elogio, né? E eu
dizia o mestre dos mestres, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso. Eu criei o mestre dos mestres justamente fazendo as leituras da Bíblia Sagrada, até um incentivo à leitura da Bíblia Sagrada, né? Principalmente no Novo Testamento, que é sobre o Senhor Jesus, né? Os Evangelhos, aquela leitura toda do Novo Testamento, né? São quantos livros do Novo Testamento? Eu acho que são 27, se não me falha a memória. Então, e aí a gente fazia de acordo com as condições lá e com a inspiração do momento, né? E qual era o BG que identificava o mestre dos mestres? Luz Divina, com o nosso rei Roberto Carlos. Eu falei que o nosso programa é reflexo de reis e rainhas, né? Tem o rei Luiz Gonzaga, com a abertura, o rei Roberto Carlos. Luz Divina, essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, lindo, né? Então, quando tocava lá a Luz Divina, eu entrava. Está no ar o nosso quadro O Mestre dos Mestres. Então, colocava o quadro até a sua conclusão, não é? Então, são muitas emoções, né? Como diz o rei Roberto Carlos. Ora, aí vejam aí, tinha o nosso quadro Lendas Urbanas, não é? Lendas Urbanas, com seu BG, né? Lendas Urbanas, se não me falha a memória, era aquela música do Zé Ramalho, né? Mistérios da Meia-Noite, ele fala ali de lobisomem, um bocado de coisa lá. Linda música, né? Mistérios da Meia-Noite, quem vai e quem vem, né? Vocês se lembram bem do Zé Ramalho, né? Espetacular voz e talento, né? Sou fã. E aí eu entrava com as lendas urbanas, né? Tantas lendas, né? Então, e também fenômenos estranhos, né? São assuntos assim que muita gente gosta, né? Nós temos que agradar a todos, né? Então é um programa de variedades, não tem aqui limite de assunto, nem de quadros. Se eu puder criar 300, 500, 1000 quadros, cada um que eu crio eu fico mais feliz, né? Portanto, aí fenômenos estranhos, aí tocava o BGzinho da música, eu escolhi Rei Roberto Carlos, de novo, Noite de Terror, né? Tem tudo a ver com os fenômenos estranhos. Fazia noite fria, eu logo fui dormir, aí falava que o livro sumia, até o livro da minha mão sumiu. Aí aquela voz me falou novamente, assim voltei, aquele negócio, né? Muito bonita a música. Aí eu entrava com fenômenos estranhos. E está no ar o nosso quadro Fenômenos Estranhos, fatos que desafiam a lógica e a imaginação. Gente, se eu for falar aqui, nós vamos passar o mês todo ou o ano todo. Mas aí nosso quadro aqui tem um tempo previsto, né? Vamos encerrar agora a nossa participação hoje com um pouquinho do nosso quadro, que muito sucesso, né? O Rei e Eu, nossa homenagem ao Rei Roberto Carlos, já vem lá do comecinho, lá do tempo da Rádio Clube, no Caçoar do Varela, né? Então, o Rei e Eu, aí tocava, sabe qual a música para identificar o quadro? Meu Cachoeiro, a música a qual o Rei Roberto Carlos, quando interpreta essa música, ele fica emocionado. Dizem que às vezes até chora, né? Sua terra natal, falando sobre sua terra natal, aquela músicazinha, né? Vim ao Rio de Janeiro pra voltar e não voltei, mas te confesso na saudade as dores que arranjei pra mim, pois todo o panto dessas mágoas. Então assim, né? Meu cachoeiro. Aí eu entrava, né? Aí quando tocava essa música, entrava o quadro, eu entrava. O Rei e Eu, nossa homenagem ao Rei Roberto Carlos. Vamos cantar aqui as músicas do Roberto Carlos e tentar, se der tudo certinho aqui, o tempo e tudo, nós colocaremos o original com o Rei Roberto Carlos. Aí eu gostava muito de cantar Lady Laura, né? Lady Laura, me leva pra casa, Lady Laura, me faça dormir, Lady Laura. E também Ana, né? Todo o tempo que eu passei procurando o meu caminho. Então, os ouvintes também participavam, todos, de uma maneira geral. Então, felicidades, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Glória a Deus, aleluia, amém.